Todos os dias, milhares de ribeirão-pretanos se utilizam do transporte público para se locomover pela cidade. Os destinos são variados, com veículos de diferentes bairros e itinerários transitando pelos pontos e terminais do município. Apesar de tanta diversidade, há uma característica em comum que une a todos os usuários do serviço: as reclamações. A dona Luísa é uma porta-voz dos que encaram essas dificuldades. Moradora do Jardim Salgado Filho 2, ela elenca os vários problemas enfrentados no dia a dia. Eu pego ônibus sim, toda semana, mas assim, é muita precariedade, né? É ônibus quebrado, é poltrona desgastada, é ônibus velho. Então você paga só o aumento deles, mas melhoria você não tem nenhuma. Então eu acho que eles teriam que ver por esse lado, porque mesmo eles trocando as frotas, para nós que moro no Salgado Filho 2, lá só tem uma linha de ônibus, você tem que esperar de 40 e 45 minutos. Se quebra o ônibus, eles não repõem outro, você tem que esperar o próximo e vai lotado. Recentemente, a passagem foi reajustada de R$ 4,80 para R$ 5,00. Só que o serviço prestado se apresenta longe de justificar o aumento. Ciente do problema, o vereador Marcos Papa foi até o terminal urbano para verificar as condições dos ônibus. O vereador entrou nos veículos, conversou com passageiros e motoristas e registrou a péssima condição dos carros, colocando em risco a saúde e integridade das pessoas. O vereador encontrou desde para-brisa quebrado até pneu careca. Você vê que as imagens são muito claras. Nós flagramos ônibus com o vidro da frente quebrado, trincado, ônibus com pneu careca, ônibus com odor pavoroso, que os usuários falaram que vieram desde o Sumarezinho, desde o Dutra, com um odor horroroso dentro do ônibus, lanternas quebradas. Eu percebi um temor dos motoristas, uma atmosfera de medo dos motoristas quando a gente ia entrar no ônibus para fiscalizar, quando a gente ia ver, pedia para conferir se uma rampa estava funcionando ou não. São muitas as reclamações de usuários com deficiência que não conseguem, que a rampa falha, que muitas vezes o ônibus tem que parar, tem que chamar um outro ônibus. Eu percebi essa atmosfera de medo dos motoristas e isso é um sinal muito ruim. Não deveria ser assim. O motorista que já está sofrendo o estresse de ir e vir num calor de 36 graus, estava ontem em Ribeirão Preto, ele tem que voltar a troco. Outro dia tomei um ônibus, 7 horas da manhã, o motorista estava sem troco lá no Cristo Redentor, não pode ficar sem troco. Então isso não é possível em Ribeirão. Quando eu aponto o dedo para o prefeito, é porque ele é o responsável. É ele que nomeia o superintendente da Transerp, é ele que nomeia o secretário da administração que faz a gestão desse contrato público de transporte. Então essa denúncia que nós estamos flagrando aqui, com base nesse flagra que nós fizemos, de uma frota vencida, com vários problemas, o pneu careca foi um deles, foram vários ônibus que nós constatamos pneu careca na frente e atrás. Então tudo isso pode ser resolvido desde que o prefeito municipal assuma a responsabilidade que o problema do transporte público é dele, prefeito, e que a população não merece pagar R$ 5,00 uma tarifa e ter um serviço tão ruim, ônibus precário, motoristas sofrendo o estresse de um trabalho que não deveriam sofrer. Ribeirão Preto pode ter um sistema de transporte público bom, como várias cidades do Brasil e da América Latina têm, mas a prefeitura precisa ter vontade de fazer. A fórmula que a prefeitura está escolhendo, de colocar todo o custo do sistema, custo que inclusive ela insiste em esconder, todo o custo desse sistema para o usuário pagar na tarifa, deu errado e vai continuar dando errado. Pode ver, a tarifa subiu para R$ 5,00, o serviço continua ruim. A prefeitura deu 17 milhões para as empresas, o serviço continua ruim. O prefeito precisa mudar de atitude, mas é possível, quero dizer para Ribeirão Preto, é possível ter um sistema público de transporte bom, como várias cidades têm. Nós não queremos de graça, o usuário pode pagar, mas não uma tarifa cara para ter um serviço ruim. Edmilson é mais um passageiro que encara as dificuldades que o transporte público urbano em Ribeirão Preto oferece. Cadeirante, ele necessita que o elevador esteja funcionando para poder entrar no ônibus. Felizmente, hoje ele deu sorte e o equipamento funcionou.
o que não acontece na maioria das vezes. Como forma de prevenção, ele se programa 2 horários mais cedo do que necessário para não se atrasar, caso o elevador do veículo não esteja funcionando. É um pouco complicado, né? Eu normalmente eu saio com uma diferença de 2 ônibus, por causa que se quebrar, para mim não chegar atrasado no meu destino. Eu uso transporte todos os dias, eu uso 2 para ir, 2 para voltar normalmente. Às vezes tem dia que eu faço fisioterapia em mais de um lugar, eu uso mais, mas muitas vezes está quebrado. Não a maioria todos os dias, mas tem vezes que estão quebrados sim. A gente não paga, que é deficiente, mas quem paga não tem um transporte tão de qualidade, né?